Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, viemos para mais uma Geografia do Brasil para os vestibulares e na aula de hoje nós vamos encerrar os fusos horários falando sobre os fusos horários do Brasil. Como a gente ressaltou o tempo todo, o vestibular vai lhe fornecer para resolver os problemas os fusos horários do mundo todo, como está claro na playlist de fusos horários ou na de Geografia Geral 2019, onde nós explicamos e resolvemos os modelos mais comuns que caem nos vestibulares. Também na playlist Resolvendo, nós resolvemos alguns fusos horários, alguns exercícios de fusos horários que caíram nos grandes vestibulares brasileiros, de tal maneira que você tem aí um suporte significativo para se inteirar definitivamente com os fusos horários. Antes da gente começar, não se esqueça de deixar o seu like, um comentário, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, porque isso nos ajuda a crescer. Obrigado. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada nos fusos horários brasileiros. Nós sabemos que são 4. Para tanto, nós vamos desenhar aqui o território brasileiro, lembrando que nós fizemos isso para todos os nossos fusos horários mundiais, separamos em 2 programas, primeiro a leste de Londres, depois a oeste de Londres. Lembrando então que os fusos horários brasileiros todos estão a oeste de Londres, portanto, em horários separados. E o primeiro fuso horário, ele é delimitado por essa linha vertical em azul, chamado de fuso teórico. Porém, ela contorna o litoral do Nordeste para que nós não tenhamos estados tão pequenos como Sergipe e Alagoas, com 2 horas distintas. Esse contorno é aquilo que nós chamamos de fuso horário prático. A leste desse contorno, nós temos o primeiro fuso horário brasileiro. Este fuso horário brasileiro, que está 2 horas atrasadas em relação ao primeiro meridiano, o meridiano de Greenwich, e que você pode escrever -2 Greenwich Meridian Time, ou Greenwich Mean Time. Lembrando que ele está à direita de Brasília, portanto, este fuso horário ele tem horas adiantadas em relação a Brasília. Então, estas são as características deste fuso horário. Este fuso horário ele é chamado de fuso horário das ilhas oceânicas. Fuso horário das ilhas oceânicas. E aqui nós temos quatro ilhas oceânicas. O arquipélago de Fernando de Noronha, o arquipélago de Fernando de Noronha, onde nós temos a única cidade brasileira, que é Vila dos Remédios. Aliás, a partir de 1988, quando o território de Fernando de Noronha, que existiu de 1942 a 1988, ele foi incorporado em 1988 como município ao estado de Pernambuco, município de Vila dos Remédios. O arquipélago de Fernando de Noronha, portanto, é administrado pelo estado de Pernambuco. A cerca de 100 quilômetros a nordeste do arquipélago de Fernando de Noronha, nós temos os penedos de São Pedro e São Paulo, que já foram capas de vídeos do canal Geomasa, inclusive, e são
9 rochedos que estão próximos do litoral brasileiro e que são administrados pelo estado do Rio Grande do Norte, onde existe um farol para orientação dos navegantes. Além dos penedos de São Pedro e São Paulo, nesta região nós temos um único atol, que é uma ilha em formato de anel, do Oceano Atlântico, o Atol das Rocas, igualmente farolado e administrado pelo Rio Grande do Norte também. E também foi capa de nossos vídeos, então é fácil localizar, já que na descrição a gente coloca o nome das fotos. Para finalizar, nós temos a cerca de 1.200 quilômetros do litoral do Espírito Santo, as ilhas de Trindade e Martim Vaz, portanto, as mais distantes do litoral brasileiro, base da Marinha, área de pesquisa e que são administradas pelo Estado do Espírito Santo. Então, estas são as 4 unidades da federação localizadas no primeiro fuso horário brasileiro. Bem, gente, agora nós vamos para o segundo fuso horário do Brasil, que é a hora oficial do Brasil ou hora de Brasília. Vejam então o contorno do fuso horário teórico, que é a linha reta vertical, e ele fazendo a parte prática, para que nenhum estado tenha mais do que um fuso horário. Este fuso horário é o nosso segundo fuso horário e a hora de Brasília, ou hora oficial do Brasil, a hora que o mundo utiliza para fazer negócio com o nosso país e que está 3 horas atrasadas em relação a Londres. Fazem parte deste fuso horário as seguintes unidades da federação: o Amapá, o Pará e Tocantins, os 3 pertencentes à região norte, o Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, ou seja, os 9 estados da região Nordeste, o estado de Goiás e o Distrito Federal, que pertencem à região Centro-Oeste, os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, os 4 estados da região Sudeste, e os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, pertencentes à região Sul. Claro que aqui nós estamos fazendo um resumo. Se você quiser escrito, com mais detalhes, com mais pausar, nós temos na playlist Geografia do Brasil para os vestibulares, ou na Geografia do Brasil 2019, ou ainda na playlist Fusos Horários. Aqui a gente está fazendo um resumo, um apanhado de tudo que nós já estudamos. E por fim, nós vamos para o terceiro e quarto fusos horários do nosso país, sendo o terceiro fuso horário, ele não tem nome, ele é chamado de Hora do Mato Grosso, aqui no estado de São Paulo. Ele fica 4 horas atrasadas em relação a Londres e 1 hora atrasada em relação a Brasília, já que se encontra a oeste do Distrito Federal. Fazem parte deste fuso horário 2 estados da região Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul e o Mato Grosso,
2 estados com seu território total neste fuso horário e que fazem parte da região norte, Rondônia e Roraima. E o Amazonas é uma exceção, já que ele é um estado muito grande, então a sua porção central e leste estão neste fuso horário. Já a porção oeste está no 4º fuso horário brasileiro. O 4º fuso horário brasileiro, que tem como meridiano de referência um meridiano que não passa pelo território brasileiro, que é o meridiano de 75 graus a oeste. Aliás, se você quiser anotar, o primeiro fuso tem como referência 30 graus a oeste, está localizado aproximadamente, na verdade, 30 graus a oeste, está no mar territorial brasileiro, mas eu estou fazendo assim apenas com um objetivo didático, depois o de 60 graus a oeste e, por fim, o último 75 graus a oeste. Este é o 4º fuso horário brasileiro, não tem nome oficial, a gente apelida de hora do Acre, hora de Rio Branco, 5 horas atrasadas em relação a Londres e 2 horas em relação a Brasília. A única unidade da federação que está inserida totalmente é o Acre e, claro, que nós temos uma parte do oeste do estado do Amazonas dentro deste 4º fuso horário. Então é isto, gente. Nós terminamos dessa maneira, na Geografia do Brasil para os vestibulares, os fusos horários do Brasil. Na próxima aula nós vamos começar o relevo brasileiro, mas para isso nós vamos fazer uma revisão de geologia antes. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima. E não se esqueçam, é óbvio, de deixar a sua curtida. Obrigado!